Neste vídeo vamos conhecer o nosso mini projeto, que é o modelo inicial que vamos aprender a construir com Power BI. Este modelo é parte de tantos outros modelos que vamos poder ver durante este treinamento. Mas, como em qualquer tecnologia, é sempre importante começarmos de algum lugar e nada poderia ser perfeito do que um relatório ou um modelo pequeno o suficiente para podermos sentir que os nossos pés já saíram do chão. Ou seja, precisamos sair de facto do zero e construir o nosso primeiro relatório em Power BI. E este é um modelo fictício. Então temos esta empresa ou organização chamada Ofertas. Temos a nossa capa, que seria a página inicial do nosso relatório, em que quando temos o relatório publicado, seja de forma privada ou pública, ao invés de irmos direto ao relatório em si, primeiro passamos pela capa, que é para vermos o título e a que se refere o relatório. Neste caso, estamos a falar de uma organização humanitária que ajuda a África e este seria o relatório de doações realizadas no ano de 2022 em Moçambique. Aqui embaixo aparece a pessoa ou a entidade que criou este relatório. Então, quando eu passo o mouse, eu já tenho uma descrição de quem criou este relatório. No caso, uma agência de tecnologias focada em gestão de dados e programação de computadores. Depois vem, clique aqui para saber mais. Então, aqui no início, nós vamos aprender a criar este modelo, vamos aprender a colocar esta imagem, a desenhar, no caso, este tipo de capa, colocar imagens, links e botões como este que estamos aqui a ver. Se eu clicar aqui em ver relatório, eu entro no relatório propriamente dito. Aqui está, temos a logo, temos aqui o título do relatório, este ícone mostrando que é alguma coisa relacionada à mulher. Então nós temos esta toda área e este é um relatório totalmente dinâmico. Se eu clicar aqui, por exemplo, veja que eu consigo filtrar os meus dados por coluna do meu gráfico. Se eu clicar num dos pontos aqui, por exemplo, neste gráfico de linha, eu consigo filtrar também o meu relatório. Tenho filtros aqui em cima do distrito, da localidade, do agente, mas não faz sentido eu mostrar como é que ele funciona se nem sabemos qual é o objeto deste relatório. E como já vimos no vídeo sobre etapas que precisamos seguir para construir um relatório, uma destas etapas é a identificação dos objetivos pelos quais queremos construir este relatório. E aqui não vai ser diferente. Vamos começar desde o início a entender esta questão das etapas, como é que tudo começa. Então, vamos conhecer o business case, que é o caso de estudo, o problema ou a oportunidade que nós temos para poder construir este relatório. Lembrando, este é o nosso protótipo, já está pronto e está público. Como pode ver aqui em cima, temos o link. A ideia é nós conseguirmos, desde o zero, reconstruir este relatório. Então, se eu clico aqui neste ícone, ou nesta logo, eu consigo voltar para a página inicial ou capa. Então, vamos conhecer primeiro o nosso caso de estudo, que é para, a partir deste caso, termos o norte, sabermos exatamente o que é que vamos construir e como é que vamos construir. Eu tenho aqui um PDF aberto mostrando o business case, que é o nosso caso de estudo, e aqui vem o título: Análise de donativos da componente feminina. Estamos a falar de um projeto que está sendo implementado em Moçambique por uma ONG chamada Ofertas, e este seria o nosso contexto, a contextualização da situação. Então,
aqui temos que a Ofertas implementa intervenções humanitárias em vários distritos de Moçambique, prestando apoio a crianças vulneráveis, idosos e pessoas com deficiência. Parte deste apoio ocorre através de donativos financeiros, registrados em formulários e planilhas do Excel. E aqui temos a seguir que a Ofertas disponibilizou um pequeno conjunto de dados referentes à componente feminina desse projeto, abrangendo algumas localidades dos distritos de Angônia, Limpopo e Macomia. Estes dados deverão ser analisados com Power BI como protótipo para avaliar a viabilidade do uso do Power BI em todo o projeto da Ofertas. Então, a organização entende que tem algum problema com a gestão de dados e quer testar se vale a pena utilizar o Power BI para analisar os dados do projeto. Então, disponibilizou alguns dados da componente feminina para ter um protótipo e, a partir deste protótipo, avaliar se vale ou não a pena utilizar o Power BI. E aqui estaria o nosso problema. Atualmente, os dados dos donativos que são feitos pelo projeto estão dispersos em planilhas do Excel e em formulários online e exigem muito tempo para consolidar esses dados. Isso vai dificultar a visualização rápida dos padrões, das tendências e das desigualdades. E tudo isto vai tornar lenta a tomada de decisões baseadas em relatórios, porque estes relatórios atualmente são estáticos. Mas a Ofertas precisa saber de forma mais simples e visual, primeiro, quem está a receber apoio. Segundo, onde os donativos estão a ser feitos. Terceiro, quanto está a ser doado. Quarto, para que tipo de beneficiárias. E 5, com que frequência e por quem os donativos são entregues. Então, esta seria a preocupação da Ofertas. E aqui embaixo temos alguns objetivos deste nosso business case. A Ofertas, ela quer avaliar se o Power BI pode melhorar a análise e a visualização dos donativos. Quer saber também se o Power BI pode apoiar na tomada de decisões programáticas e na gestão. Também quer saber se o Power BI é capaz de reduzir o tempo de produção de relatórios. E, ao mesmo tempo, quer saber se o Power BI pode servir como ferramenta padrão de análise de todos os dados da Ofertas. Então, as perguntas de negócio que o Power BI deve responder neste caso, considerando estes dados que foram nos disponibilizados, é, por exemplo, qual o total de donativos realizados por distrito e localidade? Qual é o valor médio dos donativos por beneficiária? Que tipos de deficiência recebem mais apoio financeiro? Qual seria a distribuição etária das beneficiárias? Quem são os agentes de entrega mais ativos? E em que meses houve maior volume de donativos? Então, já entendemos qual é a preocupação da Ofertas e por que é que pensa em testar o Power BI. E nós lemos tudo isto e decidimos implementar. Então, tentamos entender a ideia e trazer um pouco daquilo que era esperado pela Ofertas, e é por isso que temos aqui no nosso modelo este design. Este design não foi produzido assim à mão livre. Usou-se padrões de design, a combinação de cores, a tipografia, o contexto da situação. Então, chegou-se a este resultado. E nós queremos aprender a criar um relatório exatamente como este. No final desta primeira parte do nosso treinamento em Power BI, temos que ter este primeiro modelo. Então, vamos ver o que temos aqui dentro. Eu vou clicar em ver relatório. Eu já tinha mostrado esta parte, agora vamos testar as funcionalidades. Aqui nós temos um gráfico de colunas que mostra
por grupo etário o número de beneficiárias. Então temos aqui e de cara conseguimos ver que a faixa etária que teve mais donativos é a faixa dos 15 aos 19 anos e a que teve menos donativos é dos 10 aos 14 anos. Aqui temos 2 cartões, isto chama-se cartão e vamos aprender tudo isto. Então um cartão mostra o total de beneficiárias, no caso já entendemos que são mulheres. O outro cartão mostra em dinheiro os donativos feitos por este projeto na componente feminina. Depois temos este gráfico de rosca que mostra a distribuição das beneficiárias por nível de escolaridade e dá para ver que a maior parte das mulheres beneficiadas já tem um nível médio, mas temos aqui uma pequena percentagem de 15 pontos que nunca estudou. E em relação ao tipo de deficiência, vemos que beneficiárias com deficiência auditiva é que tiveram mais apoio ou mais donativos e as beneficiárias com deficiência visual é que tiveram menos apoio ou menos donativos. E aqui temos um gráfico de tendência, um gráfico de linha, mostrando a tendência das beneficiárias ao longo do ano. No caso é o ano 2022, que não aparece aqui. Aqui temos a divisão por trimestre e também por mês. A seguir temos uma matriz aqui ao lado que mostra a percentagem de beneficiárias por estado civil. Então vemos que 65% das beneficiárias são solteiras, 33% são casadas e tivemos 1% para divorciadas e viúvas. Aqui ao lado conseguimos ver o valor médio em dinheiro que cada beneficiária recebeu, que foi de 12.957 meticais e 38 centavos. Então nós vamos aprender a criar este relatório. O mais interessante é que nós temos filtros. Este relatório é totalmente dinâmico. Então estou aqui, posso clicar aqui, começando com o distrito. Se eu quero ver Angônia, consegui filtrar somente dados de Angônia. Limpopo, consegui filtrar dados de Limpopo. Se eu quero uma localidade específica que pertença, por exemplo, a Macomia, basta selecionar Macomia e vir em localidades, por exemplo, Quiterajo. Está aqui, eu vou filtrando e eu quero ver por agente. Então eu consigo ver aqui a lista das agentes que fizeram a entrega dos benefícios. E aqui eu tenho este recurso muito interessante, em que se a minha lista é longa e quero, por exemplo, pesquisar por Isabela John, eu posso pesquisar aqui, Isabela, já aparece, está aqui, clico Isabela John, consigo filtrar os dados da Isabela aqui no nosso painel. Então é um relatório totalmente dinâmico e já é um bom começo para sair do zero no processo de análise de dados. Se eu clico numa coluna específica, por exemplo, eu quero saber somente a faixa etária dos 25 anos ou mais, como se comportou em relação a todos estes dados. Eu clico nesta coluna, então eu consigo ver que esta faixa etária corresponde a 21.410 beneficiárias, que é este número que está aqui. E em termos de donativos, estas pessoas, estas beneficiárias, receberam cerca de 280 milhões de meticais. E eu consigo ver a distribuição deste grupo etário por tipo de deficiência, por nível de escolaridade, por estado civil, pela média de benefícios por beneficiária. Se eu quero saber este grupo etário somente para o mês de junho, eu clico aqui neste ponto e o meu número aqui vai ser filtrado. Todos os números vão ser filtrados. Eu vou deixar que teste por si próprio. Pode acessar este link porque vai ficar na descrição deste vídeo. Teste todas as possibilidades e assim saberá o que te aguarda por aprender neste primeiro projeto. E isto é muito pouco quando comparado com o que nós temos ainda por aprender neste treinamento. Então, isto é garantia de que não vai sair deste treinamento tal como entrou. Vai ter grandes mudanças e vai poder realizar análises de dados
impressionantes. Então, fique com Deus, que vemo-nos no próximo vídeo, onde vamos começar a construir de facto este nosso relatório.